TV Candidez. Aqui a cidade tem muito mais espaço. Fundação Jaime Martins, promovendo cidadania. Unimed Divinópolis. Melhor custo para sua empresa. Mais benefícios para seus funcionários. Megscan, ressonância magnética ao seu alcance. Olá, muito boa noite. Começa agora pela TV Candidez, canal 13, o Amostra Grátis, o programa que é apresentado ao vivo toda terça-feira, sempre a partir de 9 da noite. Dentro da proposta da TV Candidez, que é levar informação com prestação de serviço. Você já sabe que toda semana nós estamos ao vivo, sempre com bom tema e sempre com bom entrevistado, procurando levar até você, telespectador, as principais informações relacionadas à saúde. Você já sabe que programa de saúde gravado é no sábado, a partir de 1 da tarde. Não tem como você participar, não tem como você mandar a sua pergunta. Sua participação, ela vale efetivamente na terça-feira, a partir de 9 da noite, pelo nosso WhatsApp, que daqui a pouquinho não, que já está na tela. Você pode mandar pelo 3222-5052. Uma terça-feira de frio também em Divinópolis, e de acordo com a previsão da meteorologia, de acordo com o clima-tempo, é que a temperatura vai cair ainda mais na região sudeste. Vai começar por São Paulo e vai derivar para os demais estados, Espírito Santo, Rio de Janeiro e, é claro, Minas Gerais também. Então, a partir de sexta-feira, de sábado, temperatura muito baixa em Divinópolis e toda a região. Você que está achando que não está fazendo muito frio, ou que tem comentado que esse inverno não está sendo tão rigoroso, se prepare, porque a partir de sexta-feira, temperatura em queda na região de Divinópolis e, é claro, em várias outras cidades. E sem perda de tempo, eu vou apresentar agora meu entrevistado dessa noite. Pela primeira vez em 2019, eu recebo ele que é parceiro do programa Amostra Grátis da Saúde, o cardiologista Otaviano Greco. Hoje nós vamos falar sobre a questão das doenças cardiovasculares e essa relação com o frio. Afinal de contas, tem mesmo essa relação? Doutor Otaviano, muito boa noite, prazer recebê-lo aqui no programa Amostra Grátis da Saúde da TV Candidez. Boa noite, Samuel, boa noite aos telespectadores. Você, quando sempre vem aqui, deixa uma boa impressão e umas respostas bem positivas para o público de Divinópolis. É fato, então, as doenças cardiovasculares e essa relação com o frio, realmente, ela é positiva? Tem tudo a ver? Tem. Isso realmente é verdade, não é mito, não. O que acontece é o seguinte, a temperatura mais baixa, ela facilita o aparecimento de várias doenças nessa época. Então, você tem os resfriados, a gripe, né, já existe vacinação prévia. Você tem as pneumonias decorrentes de variações também bruscas da temperatura. Então, as infecções podem gerar no organismo um descontrole importante, porque o sistema imunológico ele vai ser ativado de forma efetiva para o combate às viroses ou às pneumonias que são bacterianas. Então, essa ativação do sistema imunológico gera a formação de anticorpos. Esses anticorpos têm algumas substâncias, somente a interleucina 2 e o TNF-alfa, que são elementos que podem levar a uma instabilização de lesões que estejam nos vasos sanguíneos. Você pode ter lesão em vaso sanguíneo em qualquer parte do corpo. Você pode ter no coração, levando a angina ou infarto. Você pode ter no cérebro, levando a um acidente vascular cerebral, o popular derrame, ou mesmo um ataque isquêmico transitório. Você pode ter nas pernas, levando a um sofrimento maior da falta de circulação na perna, levando a uma claudicação intermitente, e assim sucessivamente em vários pontos. Então, o que acontece é o seguinte, nós sabemos que a doença circulatória, né, ela é uma doença que tem realmente um fator, na inflamação, um fator preponderante. Então, o que acontece? Hoje, à luz dos atuais conhecimentos, nós estamos sabendo que
os nossos vasos sanguíneos são revestidos de uma camada fina chamada endotélio. Essa camada fina, ela é ativa, ela se movimenta, ela tem substâncias hormonais que são detectadas, tem substâncias vasoativas que são reativas também nessa região, principalmente a adrenalina, a noradrenalina, né, a acetilcolina. São substâncias que fazem com que essas células do endotélio possam sofrer lesões. Então, se você tem uma pessoa dentro de uma faixa etária um pouco mais avançada, que já tenha placas de aterosclerose. O que é a placa de aterosclerose? Formação de cálcio ou formação apenas de lipídios abaixo dessa camada endotelial, que são as chamadas as lesões gordurosas infiltrativas, que são parte do início do processo de inflamação que vai ali ocorrer. Então, o que acontece? À medida que você tem no frio um vetor para o aparecimento desses quadros viróticos, você vai ter também uma elevação dos hormônios que vão alterar toda essa estrutura. E tem também o fator da temperatura em per si. Desculpe. Nós sabemos que o nosso organismo ele reage a temperaturas, tanto temperaturas extremas, frio e calor, de forma um pouquinho diferente. No frio, nosso organismo reage formando o quê? Constrição dos vasos sanguíneos periféricos e levando com isso uma maior dificuldade na circulação, podendo haver também oscilações de pressão arterial para mais. Então, você pode ter variações de pressão alta nesse período. Isso também ajuda a haver uma estabilização. Mas o principal fator que leva ao aumento das doenças cardiovasculares são os fatores de infecções, tanto viróticas quanto pneumônicas. Nós podemos falar que a dor no peito é o principal sintoma do infarto? A dor no peito é o sintoma que dá o alarme, certo? Mas você tem outros sintomas que são os chamados equivalentes anginosos. Quando você tem a dor, você está tendo a angina de peito, né? É o angor pectoris. Então, o que acontece? Quando você tem a dor, ela fica um sinal assim, alarmante, porque as pessoas já têm hoje conhecimento sobre isso. Mas você tem outros sintomas de mal-estar, de falta de ar, você tem de sintoma digestivo, simulando como se fosse um problema gástrico que a pessoa teve de uma alimentação errada. Então, tudo isso depende de uma boa anamnese do médico que vai atender para poder realmente caminhar para o diagnóstico correto. Então, é o seguinte, esperar só pela dor no peito como uma manifestação única da doença coronária, realmente a pessoa vai estar errando. A questão da atividade física, ela deve ser melhor observada? Principalmente na questão do futebol, onde a pessoa já entra, às vezes, sem fazer nenhum tipo de aquecimento? Não. Isso aí não é dessa forma. O exercício físico, ele tem um grande benefício para a saúde. Agora, ele tem que ser um benefício o quê? Intensidade moderada, até moderada, mas a pessoa tem que se capacitar para atingir esse limiar que ele vai ter, né? Você, por exemplo, você nunca praticou exercício. Você começa, o seu limiar, chamado aeróbico, a sua capacidade de transportar oxigênio suficiente para abastecer as células musculares, ele está limitado. Você não está preparado para isso. Então, você tem que fazer um treinamento progressivo para você aumentar progressivamente esse limiar e você ter à sua disposição, quantidade suficiente de energia e oxigênio para poder praticar o esporte. A gente brinca que o nosso organismo é igual uma caldeira, que funciona a 37 graus. Né? O oxigênio é o fogo e a glicose é a lenha. Então, se você não tem uma boa capacidade de oxigenação e nem uma boa capacidade de armazenamento de energia através da glicose, você realmente tem dificuldade de praticar atividade física. Agora, essa atividade física, que eu estou te falando, se for uma atividade física extrema, por exemplo, um atleta de alta performance, um maratonista, um corredor de 100 metros rasos, um praticante de futebol, um praticante de basquete,
ou um ciclista, essas pessoas, dependendo do nível de atividade que estão praticando, eles realmente não estão fazendo um grande benefício para a saúde. Pode até o contrário, está fazendo um malefício para a saúde. Então, quer dizer, a pessoa, que para você ter benefício com o exercício, ele tem que ser contínuo, quer dizer, contínuo no seguinte sentido, ele tem que ser regular, né? Uma regularidade de no mínimo 3 vezes até 6 vezes por semana, ele tem que atingir um limiar de exercício tolerável, não excedendo a sua capacidade real. Quer dizer, a pessoa tem que terminar o exercício programado sem estar estafado, ele tem que estar respirando ainda confortavelmente, não necessariamente precisa estar com a respiração leve, mas ele pode estar até um pouco cansado, mas não estafado. Se ele sair dessa forma, ele ultrapassou o limite físico. Muito bem. Bom, nós estamos falando sobre a questão das doenças cardiovasculares e a relação com frio, mas é claro que nós estamos recebendo aqui um cardiologista experiente e vão surgir aqui várias perguntas. Um telespectador que não quis se identificar, ele está dizendo que foi fazer um teste, ele não faz aqui, não cita aqui qual o teste, e a pressão, ela subiu. Ele está dizendo que ele não tem pressão alta. É comum em alguns testes ergométricos ou teste da esteira a pressão subir, se elevar? Durante o teste ergométrico, é obrigatório que a pressão se eleve. Porque se você está fazendo um esforço, você tem que fornecer para os seus músculos, aquilo que eu brinquei, tanto o oxigênio quanto a glicose. Então, se você não consegue, o seu músculo vai estar contraindo, né? Ele vai estar contraindo e relaxando, contraindo e relaxando. Só que a perfusão que vai ser, o coração está trabalhando contra uma pressão aumentada, porque ele vai ter que fazer girar com mais rapidez esse sangue. Então, quer dizer, é uma elevação gradual, proporcional ao exercício executado. Tem fórmulas matemáticas, tem valores que você respeita para poder saber se aquela elevação foi uma elevação anormal ou não. Toda vez que vir um laudo de um teste ergométrico, hipertensão arterial reativa, elevação anormal da pressão arterial durante o exercício. Então, quer dizer que a pessoa, são duas respostas. Ou a pessoa não está plenamente preparada para aquela atividade física, ou ela pode ser uma pessoa que está na fase de pré-hipertensão. O que quer dizer isso? Não a pré-hipertensão do conceito da nova diretriz, mas ele tem possivelmente uma probabilidade daí de 5 a 10 anos de estar com pressão alta. Então, é muito importante que a pessoa, ao levar o teste, discuta com o médico se aquela elevação que aconteceu foi uma elevação fisiológica do exercício, porque se a sua pressão não se eleva durante um teste ergométrico, você deve ter algum problema cardíaco. É o contrário. E no caso de quem já tem pressão alta e vai fazer o teste ergométrico, essa pressão se eleva ainda mais? Se eleva, mas se ele tiver com a medicação adequada, essa elevação vai ser como se fosse um comportamento também bem dentro do limite. Mas toda vez que o executante do teste ergométrico perceber que a pressão está se elevando de forma muito acima daquilo que é o esperado para aquela graduação de exercício executada, ele tem que interromper o teste. Bacana. Nós estamos ao vivo nessa terça-feira. Hoje é a primeira terça-feira do mês de julho, é dia 2 do mês 7. E o tempo está passando muito rápido, já passamos da metade de 2019. A gente recebe hoje com muito prazer o médico cardiologista Otaviano Greco, ele é parceiro do programa Amostra Grátis da Saúde. É o nosso primeiro e breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta ao vivo na sequência do programa de hoje. A Megscan tem a melhor equipe especializada em ressonância magnética, um corpo clínico conceituado para um laudo eficiente e seguro, equipamentos de última geração, acessibilidade total e agora atendendo de 7 às 22 horas. Megscan, ressonância magnética ao seu alcance. Venha conhecer a mais nova loja de Divinópolis. Casa, presentes e decorações. Tudo para o seu lar em artigos finos de decoração e utilidades domésticas. Aqui você encontra os mais diversos e variados mimos e uma decoração fina e elegante para presentear quem você ama. Venha fazer uma visita e conferir os produtos para compor a sua mesa de café ou jantar com cristais finos e requintados. Também fazemos listas de casamento.
Casa Presentes, Rua Rio de Janeiro 922. Telefone 3222-7484. Esta é a Construtora Pardini. Aqui envolve pessoas, tradição e muita competência em todas as fases do empreendimento, da venda após venda. São 18 anos, mais de 600 unidades construídas e entregues. Quando você adquire um imóvel da Construtora Pardini, pode ficar tranquilo. Aqui trabalhamos para valorizar você. Construtora Pardini, confiança e tradição. Informações 3221-8332. Hábitos saudáveis reduzem gastos desnecessários e dão sustentabilidade para você desfrutar com saúde os prazeres que a vida merece. Mudar um hábito muda uma vida. Veja por onde começar em mudeumhabito.com.br. Unimed Divinópolis. Melhor custo para sua empresa, mais benefícios para seus funcionários e muito mais saúde para sua família. Cuidar de você, esse é o plano. Tem a missão de garantir a soberania nacional e dos poderes constitucionais. A força é organizada em armas, quadros e serviços. Os militares combatentes estão nas armas, que se dividem em infantaria, cavalaria, artilharia, engenharia e comunicações. Já os quadros são compostos por engenheiros formados pelo Instituto Militar de Engenharia, responsáveis pela produção e manutenção do material bélico e pelo desenvolvimento de novas tecnologias. Por fim, na área de serviços, estão os oficiais de saúde, que trabalham em missões humanitárias no Brasil e no mundo. Conheça mais as Forças Armadas, aqui na NBR. A Lubrisilva, da Avenida Getúlio Vargas, com Itapecerica, é uma empresa especializada em troca de óleo, com mais de 25 anos de experiência. Conta com profissionais extremamente qualificados e trabalha com as marcas mais conceituadas do segmento. Sempre atenta ao avanço tecnológico, inovações e novidades para seus clientes. Serviços de oficina mecânica em geral, com uma gama de aparelhos em diagnósticos. Trocas de fluidos para câmbios automáticos, direções hidráulicas e sistemas de freios. Venha conferir. Lubrisilva, Getúlio Vargas, 1010, 3222-0219. A Megscan tem a melhor equipe especializada em ressonância magnética, um corpo clínico conceituado para um laudo eficiente e seguro, equipamentos de última geração, acessibilidade total e agora atendendo de 7 às 22 horas. Megscan, ressonância magnética ao seu alcance. Muito bem, de volta ao vivo, agora há pouco rodou o comercial da Megscan, a Megscan Divinópolis, que é o nome de ressonância magnética. Ressonância magnética tem nome de qualidade e é Megscan. Tem o horário estendido, de segunda a sexta até às 10 da noite. Para você que tem uma certa dificuldade em sair do trabalho e fazer o exame, a Megscan te oferece esse espaço alternativo importante até às 10 da noite, com um profissional da segurança que te acompanha até o seu veículo. No sábado é até 1 da tarde. Um grande abraço para toda a equipe da Megscan. Ressonância magnética tem nome e é Megscan. Deixa eu enviar aqui um grande abraço para o Miller, da cidade de Carmo do Cajuru. Agora há pouco me mandou aqui uma mensagem dizendo que está sintonizado no programa Amostra Grátis da Saúde. Ele que é corredor da cidade de Carmo do Cajuru. E no dia 20 de julho vai acontecer a meia maratona de Carmo do Cajuru. O telefone do Miller para quem quiser informações é o 98809-7145. 98809-7145. Um grande abraço aí para o Miller, de Carmo do Cajuru. Na próxima terça-feira, dia 9, vai estar conosco o dentista Guilherme Machado Oliveira. Ele é ortodontista, vai estar conosco e temas muito importantes relacionados a GMO, ortodontia e estética, remoção de aparelhos ortodônticos, enfim, uma entrevista bastante interessante que você pode acompanhar na próxima terça-feira, sempre ao vivo, a partir de 9 da noite. Obrigado aí ao Lucas e ao Túlio.
sobre a entrevista do dia 16. No próximo bloco eu vou falar um pouco mais, a nossa terceira entrevista do mês de julho, mas eu vou anunciar no próximo bloco. Nós estamos recebendo hoje, com muito prazer, a presença do cardiologista Otaviano Greco, experiente médico, já perto dos seus 40 anos de profissão. Otaviano, estou certo? Perto dos 44 anos. Que bacana, que legal. E mesmo depois de tanto tempo de formado, porque a gente fica imaginando uma caminhada de 44 anos como profissional, seja ele qual for, a pessoa tem que acordar e encontrar ali um certo prazer, né? Tanto para ir para o hospital quanto para o consultório. E o que te motiva no consultório, principalmente com seus pacientes, doutor Otaviano? Não, a gente faz, hoje, realmente, assim, a gente lembra de quando fez a opção e foi a opção correta. Acho que se eu tivesse 42 anos atrás, eu escolheria a mesma profissão. Acho que o que motiva é justamente estar podendo trazer algum benefício às pessoas que têm contato com a gente e, dentro do hospital, tentar aliviar o sofrimento das pessoas, tentar compreender aquilo ali, esclarecer o melhor possível as famílias, porque o estresse dentro de um ambiente hospitalar é muito grande, né? A insegurança que a doença passa, né? O medo, né? E realmente, assim, a gente tem que estar junto, muitas das vezes, mais dando apoio, né? Que às vezes o tratamento é aquele correto, é demora, você tem que dar muitas explicações, mas se a gente conseguir, pelo menos, transmitir essa segurança de que aquilo que está sendo feito é o correto, que a pessoa tem possibilidade de ter a sua melhora, ou mesmo uma situação de cuidados paliativos, trazer um pouco mais de tranquilidade para a família. O Otaviano Greco, ele tem alguns estigmas, né? Filho aí do Otaviano, que muita gente fala de Otaviano pai, irmão do Leopoldo Greco, que está em Santo Antônio do Monte. E eu poderia dizer que um dos fatos marcantes do cardiologista Otaviano Greco é atender com tempo suficiente que o paciente precisa? A gente, pelo menos, é o seguinte, na minha concepção, a gente precisa ouvir a pessoa, né? Que muitas das vezes não basta pedir exame. O exame é um complemento. A história clínica, a queixa que aquela pessoa vai te passar, ela pode traduzir muitas vezes em economia de exames e, às vezes nem se realizar nenhum exame. Então, quer dizer, eu acho que a consulta ela é muito mais uma entrevista que é deixar a pessoa falar e não direcionar totalmente as perguntas, que você tira da pessoa, muitas vezes, o foco do que ela quer dizer. Então, deixar a pessoa reclamar, deixar a pessoa informar da forma mais correta possível e tentar extrair as informações básicas que a gente precisa. Agora, os exames, infelizmente, às vezes são necessários, mas nem sempre são o principal de uma consulta médica. Acho que o tempo para deixar a pessoa expor as suas preocupações, os seus sintomas, poder relacionar os sintomas com algumas atividades, com algumas situações, tudo isso a gente tem que dar esse tempo à pessoa. Eu acredito que a gente consiga fazer diagnóstico com mais clareza. Infelizmente, isso, muitas das vezes, as pessoas reclamam para a gente, que às vezes não foram em outros profissionais, ou foram atendidos no posto de saúde, ou na UPA, ou em ambientes hospitalares, que alguns colegas, infelizmente, tentam direcionar o diagnóstico. Quer dizer, o que é isso? A gente não deve, de maneira nenhuma, sugestionar a pessoa uma coisa, tem que deixar a pessoa dizer por si, né? Então, quer dizer, a gente tem que cuidar para que a pessoa realmente informe o correto. E esse tempo aí do paciente ele é muito importante, né? E o paciente ele se sente mais seguro e à medida que você dá liberdade, né? À medida que você dá liberdade para ele se expressar, ele vai criando confiança e vai podendo soltar aquilo que às vezes não soltaria numa consulta de muita rapidez. Eu tenho ouvido aqui algumas queixas até de alguns telespectadores, né? Já não agora mais recente, um pouco mais atrás, de profissionais médicos que gostam de atender, mas que se preocupam muito mais com a quantidade no final do dia do que dos pacientes que vão atender, do que na qualidade com o tempo, né? E o Otaviano é um desses médicos aí que tem essa qualidade com o tempo.
Legal. Nós estamos ao vivo nessa terça-feira. Nós temos perguntas dos telespectadores da TV Candidez, do programa Amostra Grátis da Saúde. Hoje, com esse tema, nós estamos falando sobre a questão das doenças cardiovasculares e essa relação com o frio. Antes da pergunta, eu te citei aqui uma questão da atividade física, né? Nós tivemos aí um jornalista lá de Chapecó, o Rafael Renzel, que estava naquele avião e que faleceu jogando bola lá. Eu fico pensando, se ele não estivesse jogando bola, ele poderia também ter vindo a óbito, poderia ter morrido? Poderia. E em Divinópolis também, nós tivemos agora recentemente um conhecido na faixa de 50 a 55 anos, que também faleceu jogando bola. Isso. É uma preocupação, é um medo, né? Quando eu toquei com o senhor no primeiro bloco sobre isso, é justamente essa questão do futebol e da pessoa morrer jogando futebol. Por quê? A pessoa não está preparada fisicamente para aquela atividade que se propôs fazer. Ela vai fazer um esforço maior do que ela não tem condições. Então, quer dizer, a pessoa não está fazendo... Por exemplo, o futebol. Normalmente, as pessoas praticam uma vez por semana, né? Agora, só que durante os outros 6 dias da semana não faz nenhuma outra atividade física. Então, fisicamente, ele não está preparado para executar aquele exercício que ele se propôs. Então, ultrapassar o limite físico pode gerar no seu organismo uma reação inadequada. Então, o que acontece? Você pode ter, às vezes, coronárias normais, e se você fizer um esforço acima daquilo que você daria conta, você pode ter um infarto do miocárdio. A história mais famosa da morte cardiovascular é daquele soldado de Atenas que correu para dar a notícia que eles tinham vencido e deu o nome, inclusive, à maratona. Ele, ao chegar lá, deu a notícia da vitória e logo em seguida faleceu. Quer dizer, ele correu 42 quilômetros e, infelizmente, ultrapassou o limite físico e veio a ter uma morte circulatória. Então, quer dizer, isso não é incomum, isso pode acontecer no trabalho, né? Uma pessoa pegar um peso acima do que devia e ter que segurar aquele peso por um período maior. Isso, a gente tem relatos disso. Então, quer dizer, aquela pessoa que veio a falecer não necessariamente precisa ter uma doença cardíaca. Agora, se ela tiver já uma doença coronariana subclínica, o que é subclínica? Ele tem as placas de aterosclerose, mas ainda não levam a sintoma. Então, essa pessoa ultrapassou o limite físico, tem chance maior de ter espasmo coronariano. Muito bem. Um abraço aí, Samuel. Parabéns pelo programa. Parabéns ao doutor Otaviano. Karina Angélica é o melhor médico da cidade, competente, está dizendo ela aqui. Obrigado, viu, Karina Angélica, pela sua mensagem aqui. Bom, nós temos a primeira pergunta feita pela produção do programa Amostra Grátis, e o Lucas e o Túlio colocam para a gente, por gentileza. Boa noite, Samuel do Vale. Boa noite a todos do programa Amostra Grátis. Aqui é Zezinho da Casa Presente, da Rua Rio de Janeiro. Eu gostaria de fazer uma pergunta ao doutor Otaviano Greco, se realmente na época de frio aparece mais doença cardíaca ou realmente isso é um mito. Eu deixo aqui meu abraço a todos e parabéns pelo seu programa. Muito obrigado a todos. Como nós falamos na primeira parte, realmente não é mito, não é verdade. A formação dos imunocomplexos das doenças viróticas ou bacterianas, ou por instabilidade do sistema hormonal, frente a uma intensidade maior de frio que aquela pessoa sofre, pode gerar um descontrole ao nível vascular. Então, infelizmente, isso é verdadeiro. Olha aqui a pergunta da Adriana, eu queria saber mais sobre estenose mitral. Descobri recentemente esse problema, o que pode ser? Obrigado, Adriana, pela sua pergunta e o médico Otaviano Greco responde para a gente. Não, estenose mitral é o que acontece. Nosso organismo, nosso coração tem 4 válvulas, né? Tem a válvula tricúspide e pulmonar à direita e tem a mitral e a aórtica à esquerda. A válvula mitral, ela divide o componente atrial esquerdo do ventrículo esquerdo. Então, essa válvula, ela é responsável para reter parte do sangue que vem do pulmão até que o coração faça a contração e volte a relaxar para receber esse sangue. Essa válvula, ela é constituída por 2 cúspides, certo? Em algumas situações, pode acontecer a formação da estenose. A mais frequentemente no nosso meio é justamente a doença reumática.
Então, as pessoas, às vezes, desenvolvem estreitamento na válvula, que é a estenose, ela vai se tornando estreita e pode chegar ao ponto de ter que ser realizado um procedimento, seja ele uma valvuloplastia ou uma cirurgia. Essa evolução, ela é muito lenta, certo? Então, para você saber, Adriana, se é uma coisa mais grave, tem que saber que grau de estreitamento existe nessa válvula. À medida que esse estreitamento aumenta, você pode ter sintomas da doença. Agora, se você tiver cuidados, evitando grandes esforços, você tiver um certo grau de responsabilidade com esforço, você pode ter uma boa convivência com a estenose. Agora, à medida que você faça os controles, eu acredito que você deve fazer sim, realmente assim fica mais fácil de evitar que venha a ter uma surpresa desagradável. Mas a estenose mitral, a principal causa é a doença reumática. Olá, Samuel, boa noite. Estou ligado no programa. Sou hipertensa, uso medicamentos diários, tenho que verificar minha pressão mais vezes nesse frio. Eu tenho 65 anos. Isso porque tenho muitas dores nas juntas durante o frio. Sou Marlene Monteiro, do bairro Vale do Sol. Obrigado, Marlene. Deu aqui para pegar a pergunta, o questionamento da Marlene? Isso aí realmente ela tem razão. Como eu disse, no frio você tem o quê? Você tem uma vasoconstrição maior dos vasos periféricos. E isso faz com que a pressão central se eleve. E, realmente, assim, você muitas das vezes é obrigado a reajustar a dose de medicamentos. Do mesmo modo que no verão, você às vezes tem que reduzir a dose de medicamentos. Mas tudo isso com orientação do médico, né? De preferência. Isso aí é porque, realmente, assim, é com critério para evitar maiores complicações. Até para escolher a dosagem, o tipo de antihipertensivo. Então, o que acontece? No inverno, você tem mais contratura. Você tem contratura de vasos sanguíneos, você tem contratura de músculo. Então, se você não estiver bem agasalhado, se você não cercar o frio, vamos dizer assim, uma palavra feia, mas é verdade, você tem que fazer com que o seu organismo receba menos intensidade esse frio. Então, agasalhar-se bem. Ok. Vamos à segunda pergunta gravada, feita pela produção do programa Amostra Grátis da Saúde. Boa noite, Samuel do Vale. Boa noite a todos do programa Amostra Grátis. Aqui é Nise de Souza Dias Xavier. Gostaria de perguntar ao Dr. Otaviano Greco, tem como prevenir o AVC? Muito obrigada e parabéns pelo programa que nós assistimos todos os dias aqui na nossa casa. Boa noite. Um abraço aí para a Nízia, muito obrigado pela sua participação e o médico responde para a gente. A história do acidente vascular cerebral, o popular derrame, é igual à da doença coronária, que é o infarto. Então, por quê? Porque, na verdade, a maioria preponderante dos acidentes vasculares cerebrais são por oclusão de um vaso sanguíneo. A principal causa é a doença vascular aterosclerótica. A mesma que leva a angina, e o infarto é a mesma que leva o ataque isquêmico transitório e o derrame. Então, a prevenção é você realmente imbuir-se no espírito de procurar uma vida saudável. O maior estudo feito sobre os fatores de risco para a doença aterosclerótica, a doença circulatória, ele se chama Interheart. Ele foi feito já há bastante tempo, mas ainda está em voga ainda os seus questionamentos quanto à dificuldade de se implementar determinadas coisas. Em primeiro lugar, veio a causa genética, principalmente capitaneada pelo colesterol. E o colesterol, a proporção entre o colesterol bom e o colesterol ruim gerava um fator de risco. Quando você caminhou para o segundo lugar, veio o tabagismo. O tabagismo é a principal causa evitável de doença circulatória. Ele preponderantemente ficou em segundo lugar. Em terceiro lugar, foram os chamados fatores psicossociais. É o estado depressivo, é a ansiedade, é o nervoso de alguma forma, que a pessoa tem esse descontrole todo desses hormônios vasoativos do organismo. Em quarto lugar, a hipertensão arterial. Em quinto lugar, a diabetes. Em sexto lugar, o sedentarismo e a obesidade. Então, você tem que atacar todos esses fatores. Então,
não é incomum você ter todos eles na mesma pessoa. Mas o certo é que 2, 3 desses fatores estejam preponderantemente que têm que ser atacados. A pessoa tem que realmente reunir-se dentro de um esquema de querer colaborar com o seu tratamento para que possa, dentro da orientação do médico e do pessoal da nutrição, pessoal da atividade física, poder levar com que se consiga melhorar. E o importante nesse estudo também mostrou que três fatores eram muito importantes para a melhora e evitar que a doença cardiovascular progredisse. O exercício físico veio em primeiro lugar, né? Em segundo lugar, veio a alimentação saudável, evitando alimentos muito pesados, alimentos muito gordurosos, alimentos com multiprocessados, principalmente industrializados, com grande quantidade de sal, o uso abusivo do sal na cocção dos alimentos e, em terceiro lugar, pequenas doses de álcool. Esse fator a gente tem que ter muito cuidado ao indicar, porque 10% da população ela preponderantemente tem uma expressão genética do alcoolismo, 10% da população. Então, é muito difícil você saber quem é a pessoa que tem essa preponderância aí genética. Então, o que acontece? Você tem que ter um histórico muito bom dos familiares para saber até que ponto você pode fazer essa indicação. Raramente eu faço a indicação porque eu tenho muito mais medo do alcoolismo. Mas atividade física, alimentação saudável, ir combater o estresse, combater o tabagismo, combater a pressão alta, tratar bem a sua diabetes, cuidar bem de um bom controle racional do colesterol, porque a gente não deve, de maneira nenhuma, pegar uma pessoa que está com colesterol muito baixo, só porque fez o diagnóstico, julgar esse colesterol muito abaixo do que devia. Então, você tem que ter alguns cuidados para poder realmente inferir um tratamento adequado para cada pessoa. Ele tem que ser individualizado. Muito bem, nós estamos ao vivo nessa terça-feira, hoje é 2 de julho de 2019. A gente está recebendo com muito prazer hoje o médico cardiologista Otaviano Greco. Nós vamos para o nosso segundo e breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta ao vivo na sequência do programa de hoje. A Megscan tem a melhor equipe especializada em ressonância magnética, um corpo clínico conceituado para um laudo eficiente e seguro, equipamentos de última geração, acessibilidade total e agora atendendo de 7 às 22 horas. Megscan, ressonância magnética ao seu alcance. Venha conhecer a mais nova loja de Divinópolis. Casa, presentes e decorações. Tudo para o seu lar em artigos finos de decoração e utilidades domésticas. Aqui você encontra os mais diversos e variados mimos e uma decoração fina e elegante para presentear quem você ama. Venha fazer uma visita e conferir os produtos para compor a sua mesa de café ou jantar com cristais finos e requintados. Também fazemos listas de casamento. Casa Presentes, Rua Rio de Janeiro 922. Telefone 3222-7484. Hoje eu me abraço e me contento. E me dou colo. Hoje eu miro ontem e agradeço. Vislumbro adiante. Hoje eu me descubro e afago. E faço festa. Hoje faço colheitas e escuto o vento. E peço a Deus muito mais tempo, porque hoje é todo dia. Unimed Divinópolis, 30 anos. Sua saúde faz parte da nossa história. A Lubrisilva, da Avenida Getúlio Vargas, com Itapecerica, é uma empresa especializada em troca de óleo, com mais de 25 anos de experiência. Conta com profissionais extremamente qualificados e trabalha com as marcas mais conceituadas do segmento. Sempre atenta ao avanço tecnológico, inovações e novidades para seus clientes. Serviços de oficina mecânica em geral, com uma gama de aparelhos em diagnósticos. Trocas de fluidos para câmbios automáticos, direções hidráulicas e sistemas de freios. Venha conferir. Lubrisilva, Getúlio Vargas, 1010, 3222-0219. Esta é a construtora Pardini.
Aqui envolve pessoas, tradição e muita competência em todas as fases do empreendimento, da venda após venda. São 18 anos, mais de 600 unidades construídas e entregues. Quando você adquire um imóvel da Construtora Pardini, pode ficar tranquilo, aqui trabalhamos para valorizar você. Construtora Pardini, confiança e tradição. Informações 3221-8332. A Megscan tem a melhor equipe especializada em ressonância magnética, um corpo clínico conceituado para um laudo eficiente e seguro, equipamentos de última geração, acessibilidade total e agora atendendo de 7 às 22 horas. Megscan, ressonância magnética ao seu alcance. De volta ao vivo nessa terça-feira, hoje é dia 2 de julho, nós estamos ao vivo. Hoje falando sobre a questão das doenças cardiovasculares e a relação com o frio. No dia 16, nós anunciamos aqui para o dia 9 a presença do Guilherme Machado Oliveira, filho do Marlúcio, vai estar conosco, mas no dia 16 nós teremos a presença do conceituado médico, cirurgião plástico, Dr. Tiago Diniz Gonçalves, filho do Dr. Francisco Gonçalves. O Tiago já esteve conosco aqui ao vivo, eu conversava com ele hoje, ele falava do grande diferencial que é estar num programa ao vivo, respondendo diretamente ao telespectador, parceiro do Amostra Grátis. Então, portanto, no dia 16 de julho, ele que é médico cooperado Unimed Divinópolis, portanto, vai estar conosco. Você não pode perder essa entrevista, que vai ser muito importante, né? Muita gente pensa que a questão da presença de um médico cirurgião plástico mexe apenas com a questão da mulher, mas não, muitos homens enviam perguntas, né, e querem fazer aqui os seus questionamentos. Nós estamos recebendo hoje com muito prazer o médico cardiologista Otaviano Greco. Antes da terceira pergunta, meu caro Lucas e Túlio, deixa eu chamar aqui, fazer um pequeno registro. Eu conversava agora há pouco pelo WhatsApp com o Kleber Alves, que é o organizador e idealizador da Meia Maratona de Divinópolis. Daqui a pouquinho nós vamos falar um pouco, aí sim, já estão nas fotos, do grande evento que foi domingo passado, cerca de 2.500 atletas de 3 países, além do Brasil, Chile, Bolívia e México, 92 cidades participantes, enfim, foi uma grande festa e que contou com o apoio do Sistema MPA de Comunicação nesse evento, através da Rádio 94 FM e também da Rádio Minas FM, presente na cobertura desse grande evento que aconteceu em Divinópolis, nas plataformas de 21, 10 e 5 quilômetros. O Gleber Alves, juntamente com o Tiago e vários envolvidos, aproveitaram e lançaram o projeto Pernas Divina, que foi bastante interessante e que no decorrer dos próximos programas nós vamos falar também sobre isso. Um grande abraço para o Gleber Alves. Nós vamos aqui à terceira pergunta para o médico Otaviano Greco, feito das ruas de Divinópolis, sobre o nosso tema de hoje. Vamos lá. Boa noite, Samuel do Vale. Boa noite a todos do programa Amostra Grátis. Aqui é Elaine da Casa Presentes. Eu gostaria, Samuel, de perguntar ao doutor Otaviano quais os cuidados que a gente deve ter com um paciente que sofreu um AVC. Minha mãe, há 15 dias, sofreu um AVC e está bem. Graças a Deus, ela não perdeu os movimentos, ela está ótima. Mas eu gostaria de saber quais os cuidados que eu devo ter com ela, porque ela está com dificuldade na fala. Eu agradeço a todos pela atenção, parabéns pelo programa. Boa noite. Um abraço aí para a Elaine, que é aniversariante desse dia 2 de julho. E a pergunta dela? Como eu expliquei na pergunta anterior, aqueles cuidados com os fatores de riscos, né, devem ser tomados. E a pessoa que já sofreu o acidente vascular cerebral, ela tem que ter o devido cuidado com o uso da medicação de forma correta. A pressão não pode ficar muito baixa, porque você pode ter baixa perfusão do cérebro, isso também é ruim, né? E, inclusive, calcular bem a dose da medicação para evitar problema. Na pessoa idosa, que a gente imagine que seja quem está sendo dita a questão, tem que ter muito cuidado também com a qualidade do sono. É muito comum a pessoa estar tomando a medicação e durante a noite a pressão tende a cair muito mais. Então, pequenas lesões cerebrais, chamadas infartos lacunares, eles são consequência de quedas abruptas da pressão na madrugada. Isso pode estar relacionado a distúrbio respiratório, efeito excessivo de medicamentos,
Então, quer dizer, é bom que a pessoa realmente tenha um cuidado quando for ao médico, para que ele questione a ele sobre algumas questões a esse respeito. Porque muitas das vezes o tratamento está correto, está tudo certinho, mas às vezes pequenos detalhes podem ser muito importantes. Então, o que eu diria para ela é o seguinte: observe como que vai ser o despertar da mãe. Se ela despertar com muita sonolência, queixando moleza no corpo, ao levantar tenha variações na sensação de vertigens, isso é sinal que talvez o medicamento esteja em dose um pouco excessiva, certo? Confira a pressão mais vezes para poder ter essa certeza. E o mais importante, fisioterapia, e no caso da dificuldade da fala, às vezes um exercício fonoaudiológico pode também ajudar. Mas o certo é que, com o passar dos dias, uma boa recuperação normalmente ocorre. Porque o acidente vascular cerebral, ele é muito lembrado quando a pessoa perde movimento do braço, da perna, mas você pode ter acidente vascular cerebral com perda de outras funções, né? Não é incomum, às vezes, a pessoa que está muito bem, de repente começa a ter um quadro de agitação psicomotora, fica muito agressivo e tal, e dali para frente entra num quadro quase que demencial. Normalmente, essa pessoa teve um acidente vascular cerebral na área da agressividade da memória, o chamado acidente vascular frontotemporal. Então, isso realmente assim, é muito importante, que não pense no derrame só como sendo perda de movimento. A Marta do bairro Realengo está perguntando sobre a questão do sopro no coração, se é um problema grave. Obrigado a todos aí do bairro Realengo. Marta, quem fez a pergunta. O sopro nada mais é que um ruído que é feito pela passagem do sangue através das válvulas, né, cardíacas. Agora, a intensidade é que vai dizer da importância do sopro. Então, em criança, por exemplo, para cada 10 sopros diagnosticados, só uma pessoa vai ter realmente alguma doença significativa. As outras são os chamados sopros por aumento da velocidade na condução do sangue. Então, quer dizer, são coisas inestimáveis. No adulto, a presença do sopro normalmente denota uma lesão de válvula. Então, temos que saber até que ponto isso é importante. A forma de saber é executando um ecocardiograma que realmente define melhor. Mas uma ausculta bem feita e os exames, um raio-x, um eletro também podem ajudar muito. Mas o ecocardiograma ainda é o melhor exame. A Marlene Monteiro está mandando aqui um abraço, está pedindo aqui o telefone, nós já informamos, é o 3222-9898, 3222-9898, depois se o Túlio puder colocar para a gente, coloca, mas já estão respondendo aqui as pessoas que estão fazendo aqui esse questionamento. Deixa eu mandar um grande abraço para o meu amigo Júlio, grande atleticano lá, é a sua esposa Cidinha, estão sintonizados no programa. Olá, Samuel, boa noite, estou ligado no programa. Tema de hoje muito importante, parabéns, um abraço, colega. Manda um alô para nós aqui, claro. Um abraço para você aí, meu amigo. Pergunta ao médico se partir o remédio pode reduzir a dosagem. Deixa eu fazer aqui uma questão do Júlio, que eu estou mandando aqui, o Júlio Coelho. O Júlio passou por um transplante, ele é transplantado de rim no dia 26 de dezembro, ele fala que foi o presente de Natal que ele recebeu aí, e graças a Deus está muito bem, né? Uma vida nova que ele está tendo. Parabéns, viu, Júlio? Que Deus continue te abençoando aí. Obrigado pela pergunta. E essa pergunta, questionamento do Júlio, se partir o remédio pode reduzir a dosagem? Confere? Não, isso é o seguinte, a indústria farmacêutica, ela coloca uma situação seguinte. Normalmente, os medicamentos, para ficarem mais baratos, eles são colocados na forma de chamados comprimidos revestidos. Eles não têm ranhura para você fazer, para partir o comprimido. Mas algumas empresas fazem essa ranhura e o comprimido pode ser partido, não perde a sua... Por quê? Porque a homogeneização daquela amostra garante que aquelas duas partes vão ter quantidades iguais. Então, você tem que saber, quando for comprar do farmacêutico, se aquele medicamento tem a facilidade para ser partido. Em algumas situações, você pode até partir o comprimido, você vai ter uma pequena perda apenas. Você não vai ter perdas grandes. Mas eu acredito que realmente assim, melhor é ver se aquele comprimido ele pode ser partido, porque muitas vezes para ele fazer uma economia
e vender a formulação mais barata, eles usam o sistema só do comprimido revestido. Olha aqui, nós vamos para o nosso último e breve intervalo. Na volta a gente vai voltar aqui apenas para despedir. Daqui a pouco a gente está de volta. A Megscan tem a melhor equipe especializada em ressonância magnética, um corpo clínico conceituado para um laudo eficiente e seguro, equipamentos de última geração, acessibilidade total e agora atendendo de 7 às 22 horas. Megscan, ressonância magnética ao seu alcance. Venha conhecer a mais nova loja de Divinópolis, Casa Presentes e Decorações. Tudo para o seu lar em artigos finos de decoração e utilidades domésticas. Aqui você encontra os mais diversos e variados mimos e uma decoração fina e elegante para presentear quem você ama. Venha fazer uma visita e conferir os produtos para compor a sua mesa de café ou jantar com cristais finos e requintados. Também fazemos listas de casamento. Casa Presentes, Rua Rio de Janeiro 922. Telefone 3222-7484. Esta é a Construtora Pardini. Aqui envolve pessoas, tradição e muita competência em todas as fases do empreendimento, da venda após venda. São 18 anos, mais de 600 unidades construídas e entregues. Quando você adquire um imóvel da Construtora Pardini, pode ficar tranquilo. Aqui trabalhamos para valorizar você. Construtora Pardini, confiança e tradição. Informações 3221-8332. Hoje eu me abraço e me contento. E me dou colo. Hoje eu miro ontem e agradeço. Vislumbro adiante. Hoje eu me descubro e afago. E faço festa. Hoje faço colheitas e escuto o vento. E peço a Deus muito mais tempo, porque hoje é todo dia. Unimed Divinópolis, 30 anos. Sua saúde faz parte da nossa história. A Lubrisilva, da Avenida Getúlio Vargas, com Itapecerica, é uma empresa especializada em troca de óleo, com mais de 25 anos de experiência. Conta com profissionais extremamente qualificados e trabalha com as marcas mais conceituadas do segmento. Sempre atenta ao avanço tecnológico, inovações e novidades para seus clientes. Serviços de oficina mecânica em geral, com uma gama de aparelhos em diagnósticos. Trocas de fluidos para câmbios automáticos, direções hidráulicas e sistemas de freios. Venha conferir. Lubrisilva, Getúlio Vargas, 1010, 3222-0219. A Megscan tem a melhor equipe especializada em ressonância magnética, um corpo clínico conceituado para um laudo eficiente e seguro, equipamentos de última geração, acessibilidade total e agora atendendo de 7 às 22 horas. Megscan, ressonância magnética ao seu alcance. Muito bem, de volta ao vivo nesta terça-feira. São muitas as perguntas. A gente vai tentar trazer o médico, o Dr. Otaviano Greco, no segundo semestre, né? Já estamos no segundo semestre, mas lá para setembro, outubro, são muitas as perguntas. A dona Cleusa está mandando um abraço para você. A Zilá também está dizendo que a mãe dela foi sua paciente durante muito tempo. Samuel, parabéns pelo programa. Tem que voltar mais vezes. Eu queria saber sobre a questão do bicuspide. Sobre o coração bicuspide, eu não sei se a pronúncia está correta. A gente coração não vai... bicúspide. O nosso tempo... Não, ele é uma válvula órtica bicúspide. Nós vamos falar isso na próxima vez, no próximo retorno do médico Otaviano Greco. Doutor Otaviano, qual que é o resumo que você faz dessa nossa entrevista de hoje? E o que de mais importante você gostaria de deixar marcado para o telespectador que nos acompanhou hoje? Não, acho que o importante é tentar trazer uma mensagem, mesmo que seja simples, mas que seja otimista quanto à relação à saúde, a pessoa realmente se cuidar. Eu acho que o importante é a pessoa ter consciência que tem que cuidar da sua saúde. Não adianta você cuidar só durante 30 dias, é uma vida inteira. O que você criou, sua bagagem de saúde vem desde a sua infância. E você vai ganhar dividendos para gastar uma vida inteira. Então, isso aí que é importante, que você tenha esse seu banco de saúde, seja sempre
colocar ativos positivos e não ficar tirando só juros para pagar, né? Então, isso é muito importante. E mais importante ainda é dizer que a gente tem pautado pelo cuidado com relação à saúde e tentando explicar o melhor possível, tentando fazer o melhor possível pelas pessoas. Infelizmente, a gente pode até virar errado, porque não é quem nunca errou, né? Mas a tentativa sempre para acertar. Bacana. A gente volta na próxima semana ao vivo com a entrevista com o ortodontista Guilherme Machado Oliveira. No dia 16 tem o Tiago Diniz Gonçalves, cirurgião plástico. E a reprise do programa é sábado, a partir de 13h. Para você, uma boa noite e até a próxima, se Deus quiser. Amostra grátis. Oferecimento Unimed Divinópolis e Mega Scan.